Boa noite. Dando sequência na nossa disciplina de projetos de experiência, eu fiquei responsável por fazer o pitch, mas na realidade eu gostaria primeiramente de apresentar todos os companheiros desse grupo, que é o Alexander Correia, o Dirceu Rodrigues Júnior, o Emerson Rodrigues e a Areta Regina também, que fazem parte desse trabalho e que, consequentemente, me deram a responsabilidade de poder representá-los nesse trabalho que a gente se executou ao longo dos últimos 30 dias. Então, nessa disciplina foi proposto para a gente escolher um tema que fosse relevante, que fosse importante a gente buscar uma solução, pensando em similaridades que a gente tem ao longo das nossas operações no dia a dia. Então a gente escolheu o seguinte tema: comunicação à distância, desafio atual da FM2C. Todos nós trabalhamos numa empresa que presta serviço de forma geral e nós estamos espalhados pelo Brasil inteiro. Então nós temos operação nos diversos estados do Brasil e nós sabemos da dificuldade, sobretudo nos 2 últimos anos que a gente passou com a pandemia do Covid-19. Então, quando a gente fala de comunicação, estar dentro de um cliente e tendo que absorver as informações internas do cliente, mas também não deixar de ter o fluxo de comunicação com os nossos colaboradores, com as informações que nós temos da nossa sede, da nossa matriz, é um grande desafio. Então, ao longo desses últimos anos, a gente literalmente se reinventou, aprendeu-se muito, porque nós vínhamos de um modelo de comunicação muito reunião presencial, a necessidade de estar próximo. Então a gente teve que nos adaptarmos e é óbvio que nesse processo de adaptação a gente enxergou dificuldades em plataformas de comunicação, em acessos que não eram tão adequados, tão apropriados para determinados momentos, dificuldades relacionadas à concentração, porque quando você participa de um fórum online, então o seu poder de dispersão ele é maior. Então nós resolvemos trazer esse tópico para dentro do nosso projeto e que isso gerou bastante aprendizado ao longo do tempo. Tanto que nas vivências o Emerson trouxe as dificuldades que ele enfrentou, a Areta também compartilhou bastante, o Alexandre até mesmo que eu tenho um pouco mais de contato, porque a gente faz parte da mesma coordenação, a gente sabe da dificuldade que a gente vivenciou durante todo esse processo, mas ao longo do tempo a gente teve condição de criar soluções e a gente discutiu muito disso no nosso trabalho. Então foi um trabalho que a gente utilizou as metodologias do planejamento do Design Thinking. Então a gente teve condição de utilizar ferramentas que nos proporcionaram chegar em algumas conclusões que foram bastante interessantes e que principalmente o professor da disciplina vai ter condição de nos avaliar e literalmente nos dizer se a gente conseguiu atingir o objetivo que foi proposto pela disciplina. Então, agradeço a atenção de todos, boa noite, e quem tiver a oportunidade de ver o nosso trabalho, eu fico feliz.